Para você que tem dificuldade com o tema mecânica na prova teórica do Detran, este vídeo é feito para você. Aqui você vai encontrar um resumo, uma revisão de mais ou menos 90% do conteúdo de mecânica cobrado na prova, lembrando que vão cair apenas 2 questões e, claro, com muitas dicas, com muitos macetes para, se cair as questões de mecânica, você acertar. E claro que antes de eu começar esse vídeo, já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber os vídeos novos e atualizados que são postados aqui todos os dias, de contar que tem revisão de legislação e de direção defensiva fresquinho postado aqui no canal, então não esquece de acompanhar e, claro, compartilhe esse canal com todo mundo. Vamos começar falando do sistema do veículo. Então, os sistemas do veículo, né, algumas questões que vocês podem encontrar. Primeiro, fazem parte do veículo automotor os seguintes sistemas. Que sistemas que são esses? Suspensão, alimentação, elétrico, iluminação e lubrificação. Notem que a maioria deles termina em são, tá? Suspensão, alimentação, iluminação, lubrificação e só o sistema elétrico. A próxima questão diz o seguinte: os sistemas básicos para que o motor a combustão interna funcione são. Notem que é muito parecido, só que agora ele está falando do sistema. Que sistema que é? Alimentação, ignição, lubrificação, o arrefecimento e o escapamento. Alimentação, ignição, lubrificação, arrefecimento e escapamento. E ele também pode perguntar as partes principais de um motor a combustão interna, ou seja, as peças do motor, que serão cabeçote, bloco, virabrequim, comando de válvulas, bielas e cárter. Essas questões faz um tempinho que elas não caem, mas é importante vocês saberem que, se caso porventura cair na sua prova, você vai conseguir acertar. Os 4 tempos do motor, essa sim é uma questão que cai bastante, que serão admissão, compressão, explosão e escapamento. Fica fácil se vocês lembrarem das letras A, C, E, que aí vocês vão procurar na resposta correta as iniciais A, C, e com certeza vocês irão acertar, que será admissão, compressão, explosão e escapamento. A, C, E. Admissão, compressão, explosão e escapamento. Aqui eu juntei para vocês 2 questões que caem bastante. Primeiro, como que vocês devem desligar o veículo de vocês. Então, deve-se desligar o motor com o veículo parado e o motor em marcha lenta. O que vem a ser isso? Você vai parar completamente o teu veículo, você vai colocar em neutro, puxar o freio de mão e soltar todos os pedais. Isso é estar em marcha lenta. Ou ele vai estar acelerado, que é você com o pezinho no acelerador, ou ele vai estar em marcha lenta. Marcha lenta é quando ele está funcionando apenas com a rotação do motor. Então, se você não está com o pé no acelerador, não está acelerando, significa que o teu motor, que o teu veículo está em marcha lenta. Então, você vai desligar o motor parado e o motor em marcha lenta, ou seja, para, coloca em neutro, puxa o freio de mão, solta todos os pedais e aí então você desliga. Ele também pode perguntar, e essa pergunta cai com bastante frequência, qual a marcha que você vai usar para colocar teu carro em movimento. Para colocar o teu carro em movimento, tem que começar pela primeira. A primeira marcha, porque ela tem mais força e menos velocidade. Teu carro é pesado, ele pesa no mínimo 1 tonelada. Agora pense para colocar todo esse peso em movimento. Precisa ser com a primeira marcha. Então você vai usar a primeira marcha para arrancar, para dar movimento no teu carro. Na sequência você vai acelerar um pouquinho, vai soltar o pé do acelerador, pisar a embreagem, trocar para a segunda, soltar a embreagem e continuar acelerando. Se você estiver numa reta ou numa descida, você já pode utilizar a terceira. Mas atenção, quando você for passar uma lombada ou fazer uma conversão, você precisa reduzir para a segunda, antes da lombada e antes da conversão, para dar tempo de você tirar o teu pé da embreagem e realizar a conversão ou a lombada com o pé já fora da embreagem. Os tipos de tração encontradas nos veículos automotores são ou dianteira ou traseira. Ou ele vai tracionar, puxar as rodas dianteiras primeiro, ou então as traseiras. Caso pergunte, os tipos de tração encontradas nos veículos automotores, lembre-se, dianteira e traseira. Tração
dianteira e traseira. Alimentação. O que é o sistema de alimentação? É o sistema responsável por misturar ar mais combustível. O teu carro precisa de ar e combustível para funcionar. Se tiver só combustível, ele não funciona. Se tiver só ar, ele também não funciona, infelizmente. Então, precisa ter ar mais combustível. E é o sistema de alimentação quem vai fazer essa mistura do ar mais o combustível na quantidade adequada, que serão o carburador e a injeção eletrônica. O carburador nos carros mais antigos e a injeção eletrônica nos carros mais novos. Então, ele pode perguntar: a formação adequada da mistura ar-combustível que vai ser admitida no interior dos cilindros é função do sistema de alimentação. É a alimentação que vai misturar ar mais combustível. Então, anotem aí. É muito importante, toda vez que vocês estiverem assistindo os vídeos, estarem com um caderno, uma caneta, um lápis para anotar as dicas e os macetes para melhorar o aprendizado de vocês e garantir a aprovação. Então, alimentação, mistura ar combustível, carburador e injeção eletrônica. Alimentação, mistura ar combustível, carburador e injeção eletrônica. Como eu falei para vocês, o carburador ele está nos carros mais antigos e a injeção nos carros mais novos, que é exatamente o que pode cair. Nos carros mais novos, o carburador é substituído pela injeção eletrônica. Então, nos carros mais novos, nos carros mais modernos, o carburador ele é substituído pela injeção eletrônica. Ele pode perguntar dos componentes do sistema de alimentação que nós acabamos de ver: carburador e injeção eletrônica. Carburador nos carros mais antigos, nos carros mais novos, injeção eletrônica. Ele pode perguntar também sobre a função do catalisador no sistema de escapamento. Olhem bem a palavra. Catalisador. Será um catalisador? Ele vai catar, ele vai filtrar, ele vai diminuir. Diminuir o quê? Diminuir a emissão de poluentes. Então, o catalisador, ela é uma peça que está no teu carro, ali já quando começa o escapamento, um dos primeiros itens que vem é o catalisador, e ele vai ter essa função, diminuir a emissão de poluentes. Ele pode perguntar de duas maneiras. Ele pode perguntar a função do catalisador, que é diminuir a emissão de poluentes, e ele também pode perguntar: tem a função de diminuir a emissão de poluentes? E aí, na resposta, terá que ter a palavrinha catalisador. Então, o catalisador é uma parte integrante do escapamento que serve para diminuir a emissão de poluentes. Atenção ao decibelímetro. O decibelímetro não está no teu carro. O decibelímetro é um aparelho que o guarda, que o agente de trânsito vai ter para poder fazer a medição da pressão sonora. Então, o catalisador é do escapamento, diminui a emissão de poluentes, e o decibelímetro é um aparelho que o guarda, que o agente de trânsito vai ter para fazer a medição da pressão sonora. Falando do sistema de arrefecimento, primeiro ele pode perguntar: são componentes básicos que compõem o sistema que controla o aquecimento do motor. O aquecimento do motor ele é controlado através da água. Então, cuidem porque a resposta precisa ter água. No caso, o radiador, que é aquele favo grande que tem ali na parte da frente do teu carro, que ele serve para diminuir o calor do veículo, aliás, do motor. A bomba de água, que é que vai jogar, que vai fazer essa água trabalhar dentro do teu motor, e o depósito de expansão do radiador, que é onde essa água vai ficar armazenada. Então, essa água está armazenada ali no depósito de expansão, a bomba, ela vai fazer força, vai fazer com que essa água circule, e vai passar pelo radiador. Então, a água no depósito de expansão, ela está fria. Ela vai passar por dentro do motor, impulsionada por essa bomba de água. Ele vai fazer essa água esquentar, o motor esquenta essa água, vai para o radiador resfria, volta para o depósito de expansão e continua fazendo todo esse trajeto para manter a temperatura do motor do teu veículo ideal. Ele também pode perguntar sobre esse líquido que é colocado dentro do radiador. Então, o nível do líquido de arrefecimento dos veículos fabricados a partir do ano 2000 deve ser completado com uma mistura de água e etileno glicol. Anotem aí: radiador, etileno glicol, radiador,
etileno-glicol, radiador etileno-glicol. Por que eu estou dando bastante ênfase nisso? Porque já já nós vamos ver o que vai na bateria, que é a água destilada. Então, é importante vocês não confundirem e lembrarem que no radiador vai etileno-glicol. Radiador etileno-glicol, que nós conhecemos popularmente como aditivo de radiador. Já nessa pergunta aqui, ele está perguntando a função da bomba de água. Então, a bomba de água é um dos componentes do sistema que controla a temperatura do motor. Qual que é a função? Preste atenção, se ela é uma bomba, ela faz força, ela faz alguma coisa. Qual que é o serviço, qual que é a força que ela faz? Ela aspira a água das câmaras de resfriamento do bloco do motor, fazendo-a circular pelo radiador para resfriar. Lembra que eu falei para vocês que a água no radiador, ela entra quente e ela passa por todos aqueles favos, daí bate o vento, tem mais aquela ventoinha auxiliar para resfriar essa água. Então a bomba, ela vai puxar essa água quente, vai mandar para o radiador vai resfriar essa água e manda de volta para aquele reservatório. Daquele reservatório volta de novo para o motor e continua acontecendo esse processo. Ele também pode perguntar: o controle da temperatura de um motor é normalmente feito nas câmaras de resfriamento por um sistema que faz circular novamente a água pressionada por uma bomba. Então, sempre que falar no sistema de arrefecimento, lembrem-se da bomba de água e lembrem-se do radiador. Então, a bomba de água ela vai fazer com que essa água circule e resfrie no radiador. Sistema de lubrificação. A lubrificação está relacionada com o óleo ou com os óleos que passam aí pelo teu veículo, tá? Começando pelo óleo do motor. Então, ele pode perguntar, né? Em certos veículos, há dificuldade de engate em todas as marchas, mas apenas com o câmbio frio. Uma das prováveis causas dessa dificuldade pode ser, nesse caso, né, como ele está falando de lubrificação e o que lubrifica as partes internas é o óleo, algum problema relacionado com o óleo. Pode ser o óleo lubrificante fora da especificação, ou até mesmo, quem sabe, fora do prazo de validade. Ele também pode perguntar a principal finalidade do óleo do motor. O óleo do motor, ela serve para lubrificar as partes móveis ou para lubrificação das partes móveis do motor do teu veículo. E ainda a viscosidade do óleo lubrificante do motor a gasolina ou a álcool, ela diminui com o aumento da temperatura do óleo. Então, se o óleo do teu veículo ele aumenta a temperatura, automaticamente ele vai diminuir a viscosidade ou ela diminui com o aumento da temperatura do óleo. Sistema elétrico. Então, ele pode perguntar, falar para vocês lá que no veículo automotor, a gasolina ou a álcool, independente se é gasolina, se é álcool ou se é GNV, a eletricidade é responsável principalmente pela ignição e iluminação. Então, vamos anotar a palavrinha-chave: eletricidade, ignição e iluminação. Eletricidade, ignição e iluminação. Eletricidade, ignição e iluminação. Prof. Lu, por que você repete tantas vezes a mesma coisa? Por quê? Toda vez que eu repito mais de uma vez as palavras-chave, se essas caírem aí na sua prova, a possibilidade de você lembrar e acertar vai ser bem maior. Lembrando ainda que uma dica que eu sempre dou aqui no canal é que não adianta você assistir o vídeo apenas uma vez. Eu assisti o vídeo de mecânica uma vez, eu sei tudo, eu tô expert, qualquer questão de mecânica que cair eu vou acertar. Pode ser que você esteja entre os 5% da população que realmente, assistindo uma vez, você consiga fixar tudo. Mas, se você fizer parte dos outros 95%, te aconselho a assistir cada vídeo 3, 4 a 5 vezes, porque aí sim você vai conseguir aprender o conteúdo, independente se você estiver assistindo os vídeos aqui no canal ou estiver assistindo o vídeo de qualquer outro canal. Afinal, tem canais maravilhosos, profissionais maravilhosos aqui no YouTube. Então, independente de quem você esteja assistindo o vídeo, tem que se assistir pelo menos 3 vezes e, claro, sempre fazendo as anotações, das dicas, dos macetes para auxiliar você na sua prova e garantir a sua aprovação. A nossa outra questão vai falar da bateria. Pessoal,
A bateria são 3 perguntas que caem com uma frequência gigantesca e já já eu vou mostrar para vocês no mesmo slide essas 3 questões. Então fica comigo até o final desse vídeo para você não perder. Nessa aqui, ele está perguntando a função. Para que serve a bateria? Apenas para armazenar e fornecer corrente elétrica. Armazenar e fornecer corrente elétrica. Mas fiquem tranquilos que já já nós vamos ver as 3 questões da bateria que mais são cobrados. Ele pode perguntar a seguinte: quando a luz indicadora de carga de bateria acender no painel, pode ser sinal que a correia que liga o alternador ao motor rompeu-se. Por quê? O alternador, ele é o responsável por produzir a energia que a tua bateria armazena. Então, se ela não está produzindo energia, se ela não está armazenando energia, vai piscar, aliás, vai piscar não, vai acender a luz ali no teu painel indicando de que essa carga não está acontecendo. E se acontecer isso, ele está indicando que a correia que liga o alternador ao motor rompeu-se. A transformação da corrente elétrica em alta tensão e da produção da centelha é função respectivamente, cuidem, respectivamente, ele quer na ordem. Primeiro, a transformação da corrente, que é feito pela bobina, e a produção da centelha, que é feito pelas velas. Então, bobina e das velas. Vamos falar de bateria. Primeiro, qual que é a função da bateria? A bateria do teu carro, ela faz a mesma coisa que a bateria do teu celular. Como assim, Profilu? Exatamente. Você não coloca o teu celular lá na tomada para carregar e depois você tira e vai utilizar? Ele faz o quê? Ele armazenou energia para você usar o teu celular. A bateria do carro é a mesma coisa. Ela vai armazenar e fornecer a corrente elétrica que o carro precisa, seja para dar partida, para ligar o rádio, para ligar o limpador, para baixar ou erguer o vidro, entre outros. Tá? Então, se perguntar da função, somente isso: armazenar e fornecer corrente elétrica. A diferença é que você não precisa ficar colocando e tirando da tomada. Ela fica automaticamente, toda vez que você dá a partida, o alternador está trabalhando e está carregando ela. A não ser que, como nós vimos na questão anterior, a correia, aliás, do alternador tenha se rompido. Mas senão, vai estar ali armazenando bonitinho e fornecendo a corrente elétrica. Aí, ele pode te perguntar o seguinte: a manutenção da bateria, se necessário, é feito com o quê? Lembra que lá anteriormente eu falei que no radiador vai etileno glicol? Na bateria é completar com água destilada. Então, a manutenção da bateria é completar com água destilada. A função, armazenar e fornecer corrente elétrica. Então, anotem aí: bateria, 2 pontinhos. Função, armazenar e fornecer corrente elétrica. Manutenção, completar com água destilada. Sistema de transmissão. O que vem a ser o sistema de transmissão? O sistema de transmissão, ele é responsável por transmitir a energia produzida pelo motor para as rodas. Tá? Então, o sistema de transmissão, ele vai transmitir a energia produzida pelo motor para as rodas. Ele pode perguntar da embreagem. A embreagem vão ter 2 questões que são muito cobradas. Primeiro, ele pode perguntar da função. Qual que é a função? Para que serve a embreagem? A embreagem, ela serve para ligar e desligar a força motriz da parte restante da transmissão. Quer dizer o quê? Quando você literalmente pisa no pedal da embreagem, é como se ele fosse um interruptor. Quando você pisa, ele desliga a força motriz, que é o que te permite colocar a marcha. Quando você solta, você já solta na outra marcha. Então, essa é a função da embreagem. Sempre que cair falando da função da embreagem, imagine o pedal da embreagem como sendo um interruptor. O interruptor, ele serve para quê? Para ligar e para desligar. Nesse caso, a embreagem, a função dela, o interruptor dela serve para ligar e desligar a força motriz do restante da transmissão. E ele pode perguntar da localização. Afinal de contas, onde é que está localizada a embreagem? Entre o volante do motor e a caixa de mudanças. Entre o volante do motor e a caixa de mudanças, mas nós vamos ver já já a questão exatamente como cai na prova teórica do Detran. Ó, se você chegou até aqui, você tá gostando desse vídeo, você tá entendendo esse conteúdo, tá conseguindo fixar, já se inscreve aqui. Se você ainda não se inscreveu, espero que já tenha se inscrito, mas se não se inscreveu, se inscreve aqui, ativa o sininho, não esquece de deixar o teu joinha, deixar o teu like e comentar aqui, fala aqui para mim de qual cidade, de qual estado vocês estão vendo esses vídeos. Agora, vamos falar do sistema de direção
e suspensão. Por que eles estão juntos? Porque eles são ligados. Ele depende totalmente do outro. Primeiro, o sistema de direção. Ele é composto pelo quê? Pelo volante, pelo varão, terminais, caixa de direção e barra de direção. Então, sempre que falarmos nos componentes do sistema de direção, volante, varão, terminais, caixa de direção e barra de direção. Se falarmos da suspensão, aí fica muito mais fácil, que são apenas as molas e os amortecedores. Então, ele pode perguntar, fazem parte do sistema de suspensão, molas e amortecedores. É também o sistema de direção e suspensão que mantém a estabilidade tanto em deslocamento quanto em curvas. A direção e a suspensão mantêm a estabilidade em deslocamento e curvas. Atenção, presta bem atenção no que eu vou falar. Suspensão em mau estado pode acarretar no capotamento do teu veículo. Exatamente isso. Suspensão em mau estado pode acarretar no capotamento do teu veículo. Agora vamos falar um pouquinho dos pneus. Nós sabemos, né, que o único contato que o veículo tem com o chão, com o solo, com a via, é através dos pneus. E claro que vocês precisam ter cuidado e atenção, tanto para o dia a dia, para as aulas práticas, quanto, né, para a prova teórica também. Primeiro, para obter maior segurança e economia, prolongando a vida útil dos pneus radiais de mesmo tamanho, deve-se fazer o rodízio a cada. O rodízio dos pneus ele será feito a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. A cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. Ele também pode perguntar, dar esses 3 números romanos e perguntar da estabilidade do veículo, que também está relacionada com o pneu. O condutor deve conferir periodicamente e regular. Se cair essa questão, as 3 estão corretíssimas. Precisamos ficar atentos à calibragem dos pneus, ao desgaste dos pneus, lembrando que pneus com com menos de 1,6 mm, que é milímetros de profundidade, é considerado um pneu careca, e a existência de possíveis deformações na carcaça, principalmente quando você acerta aquele meio-fio, você pula aquela lombada, você acerta aquele buraco, você tem que verificar se não ocorreu alguma deformação na carcaça. Então, se cair 3 números romanos, a calibragem dos pneus, o desgaste dos pneus e a existência de possíveis deformações na carcaça, pode marcar as 3, porque as 3 estão corretas. Qual que é a formação do pneu? Então, o pneu ele é formado por carcaça de lonas, banda de rodagem e talões. Pneu, composição: carcaça de lonas, banda de rodagem e talões. A calibragem dos pneus tem que ser feita quinzenalmente. Eu até coloquei uma observação ali, ó. Calibrar os 5 pneus quinzenalmente. Quinzenalmente significa cada 15 dias, né? Uma semana sim, uma semana não. Eu coloquei os 5 porque é muito comum nós lembrarmos de calibrar os 4 que estão rodando e esquecer do pneu reserva. E só lembrar que ele existe quando o teu pneu fura e você vai ver ele tá murcho, tá vazio. Então, calibra os 4 que estão rodando e mais, claro, o teu pneu reserva. Importantíssimo, os pneus eles devem ser calibrados sempre que tiver frio. Ah, professora, então quer dizer que eu só posso calibrar os pneus no inverno? Não. Quando ele faz essa menção a pneu frio, quer dizer que você tem que calibrar o teu pneu antes de você rodar com o teu carro, antes de você fazer uma viagem. Então, você vai sair da tua casa, você vai passar no posto de combustível, vai calibrar os 5 pneus, então ele ainda está frio porque ele não rodou, não deu tempo de esquentar, vai calibrar e depois você vai seguir a sua viagem. Reforçando que o rodízio tem que ser feito a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. Outro termo que pode ser cobrado é o termômetro. Termômetro. Para que serve o termômetro? Provavelmente vocês ou a mãe de vocês, alguém tem aí em casa o termômetro, certo? Ah, eu tô um pouquinho quente, acho que eu tô com febre. Quando você tá quente com febre, o que a mãe usa para medir tua febre? Ai, professora, o termômetro. Exatamente. O termômetro, ele serve para indicar a tua temperatura. No motor é a mesma coisa. O termômetro serve para medir a temperatura do teu motor. A única diferença é que você não fica colocando e tirando o termômetro do carro. É um aparelho que já está fixo lá e que ele fica fazendo
o tempo todo a leitura, quase sempre tem um ponteiro que fica mais ou menos em 90 graus. Então, se cair perguntando a função do termômetro, ou perguntar, né, para verificar o aquecimento do motor, o que vocês usam? É através do termômetro é que nós vamos verificar se o motor está, né, trabalhando na temperatura adequada, que é mais ou menos 90 graus. Agora, vamos falar das lanternas? Pessoal, essa questão está caindo muito mesmo, perguntando sobre a cor das lanternas de freio e de marcha ré, respectivamente. Pessoal, toda vez que na tua prova tiver a palavra respectivamente quer dizer ordem. Ele quer na ordem que ele deu no enunciado. Qual que é a ordem? Primeiro de freio. De freio é na cor vermelha. E depois a marcha ré. Então, as lanternas de freio é na cor vermelha, a lanterna de marcha ré é na cor branca. Freio vermelho, marcha ré branca. Freio vermelha, marcha ré branca. Ainda falando dos pneus. A durabilidade dos pneus é determinado por várias condições. Entre elas podemos citar. Quer saber a resposta que a maioria coloca nessa questão? Comprar o melhor pneu. Gente, não tem como vocês comprar o melhor pneu, até porque depende muito do uso que cada pessoa vai fazer. Então, a maneira, né, de aumentar, de melhorar a durabilidade do pneu é realizar o rodízio dos pneus regularmente. Aprendemos na questão anterior, a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. Então, pode ter essas duas respostas. Realizar o rodízio dos pneus regularmente ou realizar o rodízio dos pneus a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. A boa estabilidade de um veículo depende de vários fatores. Um dos cuidados que devemos ter é manter devidamente calibrados os pneus. Lembrando que sempre tem que calibrar quinzenalmente, calibrar os 5 pneus, os 4 que estão rodando, mais o pneuzinho reserva. Lembrar de sempre calibrar eles logo quando vocês saírem de casa com os pneus ainda frios, para ir à calibragem correta. E também ele pode falar que a calibragem correta contribui para o prolongamento da vida útil dos pneus. Um pneu com pressão excessiva terá desgaste no centro da banda de rodagem do pneu. O pneu nada mais é que uma bexiga que é envolto por uma borracha muito forte. Se você encher demais, automaticamente ele vai fazer um balão e vai gastar no centro. Se ele tiver murcho, vai gastar nas laterais. E atenção, se você calibrar o teu pneu acima do que é recomendado pelo fabricante ou deixar com calibragem a menos, primeiro que você vai ter um desgaste prematuro do teu pneu e segundo que você terá um maior gasto de combustível. A mesma coisa acontece quando você coloca no teu veículo pneus mais largos do que os que vêm de fábrica. Você vai ter um atrito maior, logo vai gastar mais combustível ou o teu carro vai ficar menos econômico. Agora vamos revisar tudo que nós vimos, né? O que mais cai. Primeiro, os 4 tempos do motor. A, C, E, E. Admissão, compressão, explosão e escapamento. Sistema de alimentação que mistura ar mais combustível na quantidade adequada, que é o carburador e a injeção eletrônica. Carburador nos carros mais antigos e injeção eletrônica nos carros mais novos. O catalisador, ele cata, ele filtra os gases, ele é responsável por diminuir a poluição. Já o decibelímetro, que é um aparelho externo do guarda, do agente de trânsito, que serve para medir a pressão sonora. Então, 4 tempos do motor, A, C, E, E. Admissão, compressão, explosão e escapamento. Sistema de alimentação mistura ar mais combustível na quantidade adequada, carburador e injeção eletrônica, carburador nos carros mais antigos, injeção eletrônica nos carros mais novos. Catalisador filtra os gases, diminui a emissão de poluentes e o decibelímetro mede a pressão sonora. Bateria. Função: armazenar e fornecer corrente elétrica. Manutenção: água destilada. A fabricação da energia elétrica que teu carro utiliza pela bateria, dínamo / alternador. Se você precisar ligar as baterias, fazer o que nós chamamos popularmente de chupeta, você irá ligar as baterias em paralelo, ou seja, positivo com positivo, negativo com negativo. E se você precisar precisar tirar a bateria do teu carro, para remover a bateria de um veículo, deve-se
soltar primeiro o cabo do negativo e depois o do positivo. Então, bateria, função, armazenar e fornecer corrente elétrica, manutenção, completar com água destilada, a fabricação de energia elétrica que teu carro utiliza, bateria e dínamo barra alternador. Se precisar ligar uma outra bateria usando a tua como suporte, ligar as baterias em paralelo, ou seja, positivo com positivo e negativo com negativo, e para remover a bateria de um veículo, deve-se soltar primeiro o cabo do negativo e depois o do positivo. No radiador, vocês irão colocar água mais etileno glicol. Radiador, etileno glicol, que nós conhecemos popularmente como aditivo de radiador. Então, radiador, etileno glicol. Transmissão, ela transmite a energia produzida pelo motor para as rodas. Transmissão, transmite a energia produzida pelo motor para as rodas. Pneus, composição, carcaça de lonas, banda de rodagem e talões. Realizar o rodízio dos pneus a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. E os sulcos não podem ser menores que 1,6 milímetros de profundidade, senão é considerado um pneu careca. Então, radiador, etileno glicol, transmissão, transmite a energia produzida pelo motor para as rodas, a composição do pneu, carcaça de lonas, banda de rodagem e talões. O rodízio dos pneus deverá ser feito a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado, lembrando que a calibragem é quinzenalmente, sempre com os pneus ainda frios antes de rodar, e os sulcos dos pneus não podem ser menores que 1,6 milímetros de profundidade, senão é considerado um pneu careca. Lembrando ainda que pneu careca é uma condição adversa do veículo, que são todos os defeitos que o veículo apresentar. Pneu careca, uma lâmpada que não está funcionando, entre outros. Outro detalhe importante. Uma lâmpada piscando rápido é porque tem uma outra lâmpada do sistema queimado. Então, ele pode contar, né, que tem lá uma lâmpada que está piscando rapidinho. Ele quer saber por quê? Porque existe uma outra lâmpada que está queimada. E a que não está queimada está precisando piscar o dobro para gastar a energia que está sendo produzida para ambas estarem utilizando. Como uma está queimada, a outra vai ter que utilizar essa energia reserva. Extintor, pessoal, é bem provável que não caia para vocês, mas é importante lembrar que o extintor, se estiver no vermelho, ele não serve para nada. Ele está zerado. Não tem nada, não vai apagar fogo nenhum. E sempre será na base das chamas. Quanto mais extintores ao mesmo tempo, melhor, e sempre em forma de leque. Então, se ele perguntar qual a maneira correta de utilizar o extintor, na base das chamas, quanto mais extintores ao mesmo tempo, melhor, e sempre em forma de leque. Ele também pode dar para vocês 4 números romanos, e nesses números romanos estarem no 1, se estiver no vermelho. Claro que vocês não vão marcar, porque se está no vermelho não serve para nada. No 2 vai estar na base das chamas, no 3, quanto mais extintores ao mesmo tempo, melhor, e no 4, sempre em forma de leque. Então, vocês vão descartar a 1, que fala que o extintor está no vermelho, e vão marcar 2, 3 e 4, sempre na base das chamas, quanto mais extintores ao mesmo tempo, melhor, e sempre em forma de leque. E como eu prometi para vocês, aqui está as 3 questões sobre a bateria que é mais provável que caia na prova de vocês. Primeiro, a função da bateria, que nós já vimos 3 vezes, é a 4ª vez que nós estamos vendo nesse vídeo, que é armazenar e fornecer corrente elétrica. Então, se você assistiu esse vídeo, você prestou atenção, você não tem o direito de errar essa questão. Função da bateria: armazenar e fornecer corrente elétrica. A manutenção, então, quando o nível de água desse tipo de bateria do veículo automotor estiver abaixo do normal, o motorista deverá, preste bem atenção, ele já está contando que o que está baixo é o quê? É o nível da água. Então, você vai completar com água, mas é uma água específica, é uma água destilada. Completar com água destilada. Pessoal, é uma água própria, tá? Não vão confundir aí com bebidas alcoólicas, por favor. A energia elétrica, ela é fornecida por quem? Pela bateria, que é quem vai armazenar, e o dínamo e o alternador, que são os produtores. Então, função: armazenar e fornecer. Manutenção: completar com água destilada. Ó, aquelas outras 2 questões que eu falei para vocês, para remover a bateria de um veículo, deve-se soltar primeiro o cabo do negativo e depois o do positivo. E aí aquela questão grandona lá:
ao tentar partir com o veículo após uma parada em um cruzamento de grande movimento. O motor morre e, ao acionar a partida, o motor gira lentamente, indicando que a bateria está semi-descarregada. Para dar a partida utilizando uma bateria auxiliar, deve-se ligar. Esse termo ali, utilizando uma bateria auxiliar, é o que nós chamamos popularmente de chupeta, certo? Então, para fazer a chupeta, para dar a partida com uma bateria auxiliar, o que você vai fazer? Você vai ligar em paralelo, baterias em paralelo, ou seja, positivo com positivo, negativo com negativo, positivo com positivo, negativo com negativo. E para tirar essa bateria, solta primeiro o cabo do negativo e depois o cabo do positivo. Falando da embreagem, então, ó, as duas questões que eu falei para vocês que eles podem cobrar. Primeiro, a função. Lembra que eu falei para vocês que o pedal da embreagem ele é um interruptor? O interruptor serve para quê? Para ligar e desligar a força motriz do motor na parte restante da transmissão. Ele pode perguntar onde é que ela está localizada. O conjunto da embreagem fica situado no sistema de transmissão e está localizado entre o volante do motor e a caixa de mudanças. Então, função da embreagem: ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão, e a localização da embreagem entre o volante do motor e a caixa de mudanças. Pessoal, anotem aí, é sério mesmo. Anotem, copiem a pergunta e copiem a resposta, anotem as dicas, anotem os macetes para garantir a aprovação de vocês. Então, embreagem, função: ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão. Localização, onde que está localizado? Entre o volante do motor e a caixa de mudanças. Gratidão, pessoal, vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Um super vídeo, um resumo aí com as questões mais cobradas, uma revisão com o conteúdo mais cobrado, mais abordado, com as questões mais cobradas, com dicas, com macetes. Então, espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo acrescente muito conteúdo aí para as aulas teóricas de vocês e que possa ajudar a garantir a aprovação, quem sabe até gabaritar a prova. E ó, não esquece, chegou até aqui, gostou do vídeo, gostou do canal, entendeu o conteúdo? Não sai daqui, é sério. Não sai daqui sem se inscrever, sem ativar o sininho para você receber os vídeos novos que são postados aqui todos os dias. Deixar o teu joinha, deixar o teu like, deixar o teu comentário. Comenta aqui de qual cidade, de qual estado vocês estão vendo esses vídeos. Se vocês quiserem também participar do nosso grupo no WhatsApp, é gratuito, tá? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer de adicionar vocês. E para quem também quiser, né, se inscrever, além de se inscrever aqui no canal, quiser assinar o canal para garantir que esse canal continue ajudando de forma gratuita cada vez mais pessoas, se assina aqui também, se inscreve, assina, ativa o sininho, deixa o like, o joinha, o comentário, compartilha, enfim, faz tudo que tem direito aí que com certeza eu vou ficar muito feliz e Deus vai te dar em dobro. Aí, claro, né, gratidão por todo o carinho, por todas as mensagens positivas, os feedbacks positivos, alguns comentários não positivos, mas que servem pra gente melhorar, para tornar o canal cada vez melhor. Então, ó, gratidão, gratidão, gratidão. E não esquece, se ninguém acredita em você, eu acredito. Além de acreditar, eu estou orando pela vida de todas as pessoas que passarem por esse canal. Aquele abraço carinhoso da Prof. Lu Mendes e até o nosso próximo vídeo.